Segunda questão são os outros lados. É horrível como na área de educação não se ouvem os outros lados. Cobertura de educação é de cima para baixo, né? O MEC, as secretarias estaduais, secretarias municipais, as diretorias às vezes, os professores quase nunca, os alunos quase nunca são ouvidos. Quando são ouvidos de um jeito que você faz o aluno falar aquilo que você quer ouvir. Na verdade, você não tem... Para ouvir criança, por exemplo, você tem que sentar, elas ficarem à vontade. Leva 2, 3 horas para você conseguir um depoimento espontâneo de uma criança. Com televisão é impossível. Uma Globo, por exemplo, ela tem que fazer 3, 4 matérias. Ela não tem 2 horas para sentar com uma criança, com a câmera na altura da criança, essas coisas. No final, você acaba com visões muito parciais da realidade, e a realidade é de uma complexidade única. É muito importante. Então, para você ter uma boa reportagem de educação, os beneficiários, as famílias, a associação de pais, o pessoal da comunidade, além dos professores, além dos sindicatos, além do MEC, tem atores aí cujas vozes não estão sendo ouvidas e que são importantes para você dar uma noção da qualidade daquele projeto. A terceira coisa que, em geral, os nossos chefes, especialmente quando a gente é assessoria de imprensa de projeto social, não entendem, é que a natureza do jornalismo envolve a notícia quente, né? Tem que ser, porque senão é chato ler jornal que não seja quente. É da natureza, eu acho, do jornalismo atual, com internet e tudo, ficar cada vez mais quente. Então, você tem que ter a noção do quente. O grande problema é que a educação é que nem o transatlântico, né? Eu estava falando, está catastrófico, mas melhorou muito nos últimos 20 anos. Olha a expressão que eu usei. Melhorou muito nos últimos 20 anos. 20 anos é o que se considera uma geração na área de educação. 20, 25 anos é o tempo de uma geração. Então, os jornais estão em real time, né? Estão em tempo real. Como que eu vou estar falando? É um prazer estar vivendo esse momento junto com Todos pela Educação, que é a primeira vez, desde de 20 anos atrás que eu comecei a cobrir mesmo a área, que se está falando de um projeto para daqui a 15 anos, que é o único jeito de você melhorar a educação brasileira, é você olhar para 2022 e falar, nós temos 15 anos, tem que articular os níveis municipal, estadual e federal, porque é uma loucura o jeito que a coisa é desarticulada. Você tem 5.500 secretarias de educação no Brasil, cada uma com uma sua política. Mas, no fundo, o que dá para você fazer neste campo é, vai no evento, o evento é importante, vai no fato, caiu o telhado da escola, teve um monte de alunos que não foram aprovados, o Enem mostrou uma situação na sua cidade, este é o evento, agora não fica só no evento. Como é que estão as políticas públicas? Por que se chegou a esse? E os pais, qual o papel que eles estão tendo ou não estão tendo? E os sindicatos? Os outros, e o pessoal da universidade, o que está achando que está acontecendo na sua cidade? Voltando aos... Você tem que dar contexto ao quente, mas é óbvio que o quente é que vende no jornal. E muitas vezes um ranking, você montando o ranking, você consegue vender uma matéria para o seu editor que não entende educação e colocar lá, que nem um cavalo de Troia, um monte de informações importantes que de outra maneira você não teria como contextualizar. O quarto princípio, eu diria, é a coisa da tensão narrativa, que é você não ficar naquele discursinho que eu falei da a professora que pega o cavalo e vai dar aula. Muito pelas assessorias de imprensa e pelas empresas, pelos institutos e fundações empresariais e familiares, são muito chapa branca. E coisa chapa branca é chato de ler, assim. Mesmo eu tenho falado isso para balanço social de empresa, sabe? Ninguém lê balanço social de empresa, porque eles só estão falando das coisas boas que eles fizeram, sabe? É muito chato ler texto que só mostra o lado bom, porque a vida não é só o bom. A vida, inclusive, o que mais dá audiência na televisão são novelas, aquele sofrimento, aquela coisa. É tensão narrativa, dá certo, dá errado, casa, separa, trai. Às vezes, quando a gente cai nessa área social, a gente tem tendência de perder e começar a adjetivar, na verdade, a experiência muito importante, que está fazendo uma transformação revolucionária.
é frágil esse discurso para descrever a educação. A Folha de São Paulo tem no manual de redação que, em vez de você falar numa entrevista, o cara estava muito nervoso na entrevista, sabe, o lead da entrevista, em vez de você falar, o cara estava muito... Eles têm esse exemplo. O cara estava muito nervoso durante a entrevista, fale, por exemplo, quantos cigarros ele fumou durante a entrevista. Então, o cara fumou 8 cigarros durante a entrevista. Então, em vez de eu falar, o cara estava muito nervoso, que eu estou adjetivando a minha subjetividade em relação àquilo que aconteceu. Quando eu falo o cara fumou 8 cigarros durante uma entrevista de 1 hora, eu não estou subjetivando nada, eu estou descrevendo um fato que me dá um contexto e me dá um acesso a uma informação de qualidade. Então, fuja da chapa branca, mesmo que você esteja vendendo mesmo que você esteja vendendo o seu projeto. Você está vendendo o seu projeto da Secretaria da Educação, se você for assessor, da fundação ou instituto em que você trabalha, você pode... Pega pela causa. A causa sempre gera tensão narrativa. Isso está melhorando, mas isso está muito ruim. E, falando da causa bem falada, você consegue... indiretamente ter um agregado de valor sobre a marca daquele que está promovendo o evento. Tensão narrativa. O quinto elemento eu chamo de edição. É impressionante como... É edição mesmo, não é? Edição, é impressionante como tende a ser pobre a cobertura de educação. E tende a reproduzir o release, como eu disse, dos governos, ou das ONGs, ou dos institutos e fundações empresariais. A boa matéria, ela tem personagem, né? Aquelas coisas que a gente aprende na faculdade, né? Tem personagem, tem gráfico, tem foto, ela tem várias retrancas, ela tem uma densidade editorial que atrai, ela tem olho, ela tem várias entradas para você abordar o assunto. As pessoas às vezes esquecem isso, inclusive o educador tem o péssimo hábito de fazer programa de televisão, por exemplo, e esquecer que televisão é imagem, televisão não é fala, né? Então, você assistir um programa de um educador gravado na televisão é horrível, porque o cara senta na frente do vídeo e fica falando. Essa cena aqui, por exemplo, não dá matéria na televisão. Às vezes o cara faz um seminário. Qual é a imagem que você tem para colocar na Globo? Muita gente sentada, sabe? Não é imagem. Muitas vezes você está montando para ter televisão, você precisa pensar na imagem, que é diferente de eu estar falando, entende? Isso tudo envolve a edição. E aqui entram também na questão da edição as estatísticas mesmo, que é essa história. Para quem promove um projeto, produz estatísticas, sabe? Para quem é de instituto e fundação, banca a pesquisa. E a última coisa que se esquece com uma frequência enorme quando se cobra educação é quanto custa isso. É a parte do dinheiro, do orçamento. Você, às vezes, cobra um projeto maravilhoso de uma ONG e você não pergunta para ela qual é o per capita que custa aquele projeto. E aí ela está falando, olha, nós conseguimos aqui nessa escola uma revolução, não sei o quê, mas o per capita lá está 5 mil por ano e o Estado está botando R$500 por ano nas crianças. Então, esse tipo de comparação, quanto custa o negócio, quanto que isso é, quanto que isso muda, é informação básica, na verdade. Inclusive, você ter esse tipo de informação é uma maneira de você conversar com uma parte do jornal que normalmente não dá valor à educação, como o pessoal da área de economia, o pessoal da área de política. Então você está começando a discutir políticas públicas, propriamente dito, a estruturação dos orçamentos e assim por diante.